César, tens a palavra para encerrar a discussão da proposta de alteração estatutária. Camaradas, quando o camarada Duarte Cordeiro... Pois, agora também é complicado, mas eu de qualquer modo queria vincar. Quando o camarada Duarte Cordeiro veio falar comigo para discutirmos a forma como deveríamos abordar a revisão estatutária, eu pedi-lhe se ele me daria a oportunidade para fazer o encerramento. E porque em 4 anos de JS estive tão ligado à história dos seus estatutos, não poderia deixar a organização sem intervir nesta matéria. Apesar do camarada João Pina ter retirado a sua proposta, eu acho que não é demais falarmos sobre as cotas e explicar, pelo menos a minha opinião, a razão pela qual nós devemos defender as cotas. Eu entrei na Juventude Socialista há muitos anos e uma das coisas que me identifiquei foi a parte socialista. E a parte socialista que me atraía era o facto de, muitas vezes, para nós conseguirmos promover a igualdade, nós discriminarmos positivamente uma determinada pessoa, um determinado setor, uma determinada região. Como açoriano que sou, sempre fui habituado ao problema da insularidade e ao facto de, para nós, por exemplo, o nível das oportunidades ser diferente devido à nossa insularidade. E sempre reivindiquei cá fora que fosse feita uma discriminação positiva ao nível das transferências, ao nível dos direitos. Eu vejo a obra do Partido Socialista e vejo muita gente criticar obras como as SCUTs, por exemplo, em que não são as próprias regiões que são beneficiadas por essas SCUTs que as pagam. Porquê? Porque elas necessitavam de ter uma discriminação para que pudessem crescer. Eu aderi à Juventude Socialista porque em 1975 houve um conjunto de camaradas no Partido Socialista que perceberam a necessidade de discriminar positivamente os jovens, de forma a que o Partido Socialista não se fechasse por ele próprio. Essa argumentação era válida em 75 para a Juventude Socialista. Pois, se em 75 havia bem mais de 5% de jovens no Partido Socialista, eu acredito que 5% de mulheres nos órgãos do Partido Socialista, da Juventude Socialista, sejam algo que necessitem de uma discriminação positiva. Daí que nós que estivemos na vanguarda da interrupção voluntária da gravidez, na vanguarda de tantas coisas que trouxeram modernidade para este país, devemos estar na vanguarda, agora, mais tarde, apesar de tudo, na questão das cotas. Enquanto que nós olhamos à nossa direita e à nossa esquerda, a questão das cotas não se põe, nós temos que dar o exemplo. E nós temos que dar o exemplo de que é fundamental discriminar positivamente quem tem sido prejudicado. E o facto de existir só 5% de mulheres nos órgãos nacionais do JS provam que há necessidade de fazer essa mesma discriminação. Posto isto, cabe-me também transmitir-vos que outras alterações são feitas nos Estatutos da Juventude Socialista. São alterações de pormenor. Durante 2 anos, nós assistimos a eleições nas concelhias e nas federações. 2 anos de mandato. Nós vimos como a renovação foi conseguida nessas estruturas. Não fazia sentido, nem faz sentido, nós nos núcleos termos 1 ano de mandato. É neste sentido que esta alteração tenta passar o mandato de 1 ano para 2 anos. Outra das questões que são feitas tem a ver com a moralização. E, mais uma vez, há esta preocupação na JS. Não fazia sentido, nem faz sentido, que alguém que se diz jovem socialista esteja como dirigente na Juventude Socialista, de uma concelhia, ou do núcleo, ou de uma federação, e exerça ao mesmo tempo um cargo no Partido Socialista. Não faz sentido que alguém dirija uma concelhia da Juventude Socialista e, ao mesmo tempo, uma concelhia do Partido Socialista. Se alguém quer se dedicar à Juventude Socialista, então que o faça. E o faça a tempo inteiro. E não utilize a Juventude Socialista para conseguir alcançar os seus anseios no Partido Socialista. Outra das questões que são feitas é a questão jurisdicional.
E eu, quando fiz a intervenção em relação ao papel que o anterior Secretariado Nacional tentou ter na questão jurisdicional, quer a gente queira, quer não, este ainda continua a ser um problema da JTS. O Testa dizia, e como dizia o Secretário-Geral, que a política do fato consumado não pode continuar a funcionar na JTS. Nós não podemos ter estrutura, nós não podemos ter órgãos jurisdicionais nas federações que não funcionam. Nós não podemos ter um problema no núcleo, nas eleições nos núcleos, um problema nas eleições nas concelhias e depois dizem, não, vamos esperar 2 meses, 3 meses, porque o Conselho de Jurisdição da Federação não vai resolver o problema. Vamos esperar que chegue o Conselho Nacional de Jurisdição e de repente talvez não se resolva. E passa-se 1 ano, 2 anos e nós temos a política do fato consumado. É neste sentido que é feita uma alteração revolucionária. São alteradas as formas como as comissões regionais federativas de jurisdição se organizam. A partir de agora, são criadas 3 comissões regionais de jurisdição. Norte, Centro e Sul. Nessas comissões regionais de jurisdição, cada federação poderá apontar, em princípio, isto será regulamentado mais tarde na Comissão Nacional, um elemento para este órgão. E aí, eles podem mais facilmente julgar problemas que existam nas federações ou que estão abrangidas por esta mesma área, Norte, Sul e Centro. Mas também, não se desenganem, quem fizer parte da federação que tem o contencioso, é lógico, é moral, que não deva julgar sobre esta mesma federação. Camaradas, nós na JTS temos muitas das vezes o vício, o defeito de discutirmos muitas regras, mas está provado na JTS que sem estatutos coesos, sem formas organizacionais tendencialmente perfeitas, é impossível fazer um bom trabalho internamente. Muito obrigado. Obrigado, Francisco.